Acomodei o último arranjo de centro de mesa com flores de primavera fresca e observei meu jardim. 80 cadeiras brancas brilhavam sob o sol da tarde, esperando os convidados. Sou Dona Amparo, 68 anos, antiga dona de buffet, a sazon de ouro. Meu filho Juliano não sabe que o respeito se cozinha em fogo baixo, mas está prestes a provar um prato que nunca imaginou. Tudo estava perfeito, tal como havia planejado durante meses. O aroma da feijoada completa, minha especialidade, começava a escapar das panelas de barro na cozinha externa e se misturava ao cheiro doce dos jasmins que subiam pelas paredes do pátio. Havia passado 3 dias inteiros moendo pimenta do reino e pimenta de cheiro, torrando castanhas e cuidando para que a carne seca estivesse tão macia que desmanchasse só de olhar. Não era um esforço qualquer. Era a festa de formatura de minha neta Sofia, minha única neta. À luz dos meus olhos que acabava de terminar a faculdade de arquitetura. Eu mesma me ofereci para organizar a celebração, não para economizar dinheiro, mas porque queria dar à minha menina algo feito com amor, algo com raiz, algo que nenhuma empresa de eventos moderna jamais poderia replicar. Ajeitei meu avental bordado, aquele que só uso para ocasiões especiais, e chequei o relógio. Eram 17h50. Os convidados estavam marcados para as 18h30. Tudo estava cronometrado com a precisão que me caracterizou durante os 40 anos em que dirigi meu negócio de buffets. Antes de eu me aposentar, neste bairro, não havia casamento, batizado ou festa de padroeiro que não levasse meu tempero. As pessoas diziam que a comida de Dona Amparo tinha o poder de resolver casamentos em crise e acalmar os sogros mais difíceis. Agora, embora eu não trabalhe mais para o público, minhas mãos não esqueceram o ritmo da cozinha nem a arte de servir. Ouvi o motor de uma caminhonete frear bruscamente em frente ao portão de ferro. Sorri pensando que talvez Juliano e sua esposa Carla viessem mais cedo para me ajudar com os últimos detalhes ou para trazer Sofia antes que o resto da família chegasse. Sequei as mãos e caminhei em direção à entrada, sentindo aquele orgulho bom que dá a uma mãe quando pode agraciar os seus. Mas quando Juliano desceu do veículo, não vi alegria em seu rosto. Vinha sozinho. Estava com a testa franzida e caminhava rápido, olhando para o celular como se estivesse resolvendo uma crise mundial, sem sequer levantar os olhos para admirar como eu havia transformado o jardim de sua infância em um salão de gala ao ar livre. "Oi, filho!" eu disse, estendendo os braços para cumprimentá-lo. Chegou bem na hora de provar o molho antes que... Juliano parou abruptamente, esquivando-se do meu abraço com um movimento rápido, como se estivesse com pressa para se livrar de um peso. Olhou para as mesas postas, as 80 cadeiras perfeitamente alinhadas, as guirlandas de luzes que cruzariam o pátio ao anoitecer, e soltou um suspiro de aborrecimento. "Mãe, a gente precisa conversar rápido porque estou sem tempo", disse sem tirar os óculos de sol. Senti um frio repentino no estômago. Aquele que avisa quando vem uma má notícia. Embora o sol da tarde continuasse a aquecer as lajes do piso. "O que houve, meu filho? Aconteceu algo com Sofia?" Perguntei levando a mão ao peito. Não, não. Sofia está bem. Está no salão de beleza com Carla", respondeu ele, fazendo um gesto com a mão como quem desdenha. "O problema é a festa. Olha, mãe, nós pensamos bem e decidimos fazer a comemoração em outro lugar." Fiquei imóvel. O barulho dos pássaros nas árvores pareceu parar por um segundo. "Como assim em outro lugar?" murmurei, apontando para as mesas. "Juliano, os convidados chegam em 40 minutos. A comida está pronta. A feijoada, o arroz à grega, o cuscuz paulista que sua filha tanto gosta. Está tudo aqui." Juliano tirou os óculos e me olhou com aquela expressão de condescendência que havia adotado desde que o nomearam gerente regional em sua empresa. Aquele olhar que diz, "Pobrezinha, não entende como funciona o mundo moderno." "Ah, mãe, por favor." Carla conseguiu uma reserva de última hora no Roof Garden Gourmet, na zona de alto padrão da cidade. É um lugar minimalista, com ar-condicionado. Canapés de sushi e essas coisas. É o que se usa agora.
Sofia se formou em arquitetura. Ela precisa de networking, contatos de alto nível, não fazer uma festa caipira no quintal da avó. A palavra caipira saiu de sua boca como se fosse um insulto. Como se minha casa, que com tanto esforço construí tijolo por tijolo com o suor da minha testa entre fogões, fosse uma vergonha. Mas, filho, tentei manter a voz firme, embora sentisse as pernas tremerem. Eu já convidei seus tios, os compadres, os vizinhos que viram Sofia crescer. Eles vêm para cá. Nós já mandamos uma mensagem de WhatsApp para todos com a nova localização. Ele interrompeu, checando o relógio de novo. A maioria confirmou que está indo para lá. É melhor, mãe. Lá tem valet parking e não cheira a... Bom, a comida de roça. Olhei em direção à cozinha aberta. O vapor da feijoada continuava a subir, levando consigo a herança de minha mãe e de minha avó. Comida de roça. Assim ele chamava o que pagou sua universidade, o que comprou seu primeiro carro, o que lhe deu a vida privilegiada que agora desfrutava. E o que eu faço com tudo isso? Perguntei apontando para a comida para 80 pessoas. O que eu faço com as 80 cadeiras vazias, Juliano? Ele encolheu os ombros e já estava se virando para ir embora. Não sei, mãe, congela ou joga fora. Não importa de verdade. O importante é que Sofia tenha uma festa à altura. Carla diz que este ambiente rústico não combina com a imagem que queremos projetar. Parou um momento no portão e me lançou a frase final, a que se cravou em mim como uma farpa no coração. Não precisamos mais de você para a logística, mãe. Descanse. Você já está velha para esse pique. Se quiser ir ao lounge, esperamos você lá, mas mude de roupa que você está cheirando a tempero. E assim, sem mais, subiu em sua caminhonete e acelerou, deixando-me sozinha no meio do meu jardim decorado. Fiquei ali, parada, olhando para a nuvem de poeira que levantou ao sair. O silêncio voltou a cair sobre a casa, mas agora era um silêncio pesado, doloroso. 80 cadeiras vazias me olhavam como testemunhas mudas da minha humilhação. Não precisamos mais de você. Cheira a tempero. Caminhei lentamente até uma das mesas e me sentei. Passei a mão pela toalha branca, impecável, engomada, como minha mãe me ensinou. Minhas mãos, cheias de rugas e pequenas queimaduras de óleo de tantos anos de trabalho, tremiam ligeiramente. Não de tristeza, não. No começo, pensei que ia chorar, que desabaria ali mesmo sobre o prato de cerâmica artesanal. Mas o que senti não foi vontade de chorar. Foi um fogo diferente do das minhas panelas. Era uma mistura de indignação e de uma clareza repentina. Durante anos eu havia permitido que Juliano e Carla me tratassem como um acessório antigo, útil apenas quando precisavam que eu cuidasse da menina ou lhes emprestasse dinheiro para algum negócio seguro. Eu havia me feito pequena para que eles se sentissem grandes. Havia aceitado seus desdéns pensando que os jovens de hoje são assim. Mas isso era diferente. Era uma falta de respeito ao meu trabalho, à minha história e à minha dignidade. Desprezar a comida é um pecado, mas desprezar as mãos que a prepararam com amor é uma traição. Levantei-me e caminhei em direção às panelas. Levantei a tampa da caçarola maior. A feijoada brilhava espessa, escura, perfeita. Cheirava a carne defumada, a pimenta e a louro. Era um manjar digno de reis. Jogar fora, congelar para comer sobras durante meses sozinha na minha cozinha. Nem sonhe, Juliano, disse em voz alta, e minha voz soou firme no jardim vazio. Eles achavam que, por ser velha, meu mundo terminava nas 4 paredes desta casa. Achavam que minha única função era esperar suas migalhas de atenção. Não sabiam que Amparo, a do buffet, a Sazon de Ouro, ainda tinha contatos, ainda tinha nome e, acima de tudo, ainda tinha um coração que sabia onde estava o verdadeiro valor das coisas. Entrei em casa e procurei minha agenda de telefones, aquela velha agenda de couro gasta, onde eu anotava os pedidos dos meus clientes antigos. Procurei a letra C. Lá estava. Casa de Passagem Comunitária São Judas.
e logo abaixo o número pessoal de seu Matias, o diretor do abrigo para pessoas em situação de rua e imigrantes, que ficava do outro lado do trilho do trem, na área que meu filho jamais pisaria por medo de sujar os sapatos. Marquei o número. O telefone tocou 3 vezes antes que atendessem. Alô? Respondeu uma voz cansada e rouca. Matias, sou Amparo. Amparo, a dos buffets. Houve uma pausa breve e logo a voz se animou. Dona Amparo, que milagre ouvi-la! Em que posso ajudar? Precisa de ajuda com algo em casa? Não, Matias. Pelo contrário, ligo porque tenho um problema, mas acho que é uma bênção disfarçada para o seu pessoal. Diga-me, Dona Amparo, tenho comida pronta para 80 pessoas, e não é qualquer comida, Matias. É feijoada completa da boa, arroz à grega, feijão tropeiro com torresmo, mandioca frita e bolo de coco gelado. Tenho mesas postas, toalhas longas, música e flores. Ouvi Matias prender a respiração do outro lado da linha. Eu sabia que o abrigo sempre lutava para conseguir doações, que muitas vezes tinham que esticar uma sopa rala para dar de comer a 50 bocas. Dona Amparo, é sério? E para quando seria? Para agora mesmo, Matias, para cá. A festa está montada no meu jardim. Traga a van do abrigo. Traga as famílias, os avós que estão sozinhos, os migrantes que acabaram de chegar e não comem uma comida quente há semanas. Traga todos. Cabem 80 sentados aqui, mas se chegarem mais, tiramos as cadeiras da cozinha. Mas, Dona Amparo, e a sua festa? A senhora não tinha um compromisso hoje? Olhei para as cadeiras vazias e depois para o portão por onde meu filho tinha saído com sua arrogância. Meu compromisso foi cancelado porque comida de roça não era suficiente para eles. Eu disse, sentindo como cada palavra me devolvia um pouco da força que Juliano havia tentado me tirar. Mas não vou deixar que isso se desperdice. Quero que venham, quero que comam como reis, e quero que venham arrumados com o melhor que tiverem, porque vou recebê-los como se fossem o próprio presidente. Dona Amparo, não sei o que dizer. Deus lhe pague. Em meia hora estamos aí. Vamos ter que fazer 2 viagens, mas chegamos. Aqui os espero. Não demorem que o arroz esfria. Desliguei o telefone. Minhas mãos já não tremiam. Uma estranha calma se apoderou de mim. Não era a calma da resignação, mas sim a do general que muda de estratégia no meio da batalha. Fui para o meu quarto, tirei o avental, olhei-me no espelho, vi as rugas, sim, mas também vi os olhos de uma mulher que havia levantado um negócio do nada, que havia alimentado milhares, que havia criado um filho sozinha quando fiquei viúva aos 30 anos. Juliano havia me dito para eu me trocar porque cheirava a tempero. Abri meu armário e peguei meu melhor vestido, não o que pensava usar para servi-los humildemente, mas sim um de seda azul royal que guardava para uma ocasião especial. Coloquei meus brincos de pérolas, pintei os lábios de um vermelho discreto e soltei o cabelo, penteando-o com orgulho. Borrifei meu perfume favorito, um que cheirava a gardênias, não a cozinha. Saí de novo para o jardim. O sol começava a baixar, tingindo o céu de laranja e violeta. Acendi as guirlandas de luzes. O lugar parecia mágico. Em 20 minutos ouvi o ruído de um motor velho e asmático. Não era a caminhonete luxuosa do meu filho, era a van desbotada do abrigo. Atrás dela vinha uma pequena caravana de gente caminhando. Vi mulheres com crianças nos braços, homens com roupas desgastadas, mas limpas, idosos apoiados em bengalas. Abri o portão de par em par. Sejam bem-vindos. Gritei com um sorriso que me nascia do fundo da alma. Entrem, por favor. A casa é de vocês. Ver seus rostos foi algo que nunca esquecerei. Entravam com timidez, olhando as luzes, as flores, as mesas postas com tanta elegância como se tivessem medo de quebrar algo com o olhar. Um senhor idoso tirou o chapéu e o apertou contra o peito, com os olhos cheios de lágrimas ao ver as panelas de barro fumegantes. Sentem-se onde quiserem, eu indicava, guiando-os às cadeiras. Hoje todos são convidados de honra. Matias desceu da van e me deu um abraço que quase me quebra as costelas. A senhora não sabe o que isto significa para eles, Dona Amparo.
Hoje é o aniversário da Rosinha, aquela menina ali. Ele apontou para uma pequena de uns 7 anos com o vestido remendado, e a mãe dela estava chorando porque não tinha nem para um doce. Pois hoje Rosinha tem bolo de coco gelado, eu disse sentindo um nó na garganta. Mas dos bons. A música começou a tocar. Coloquei uma lista de canções de samba de raiz e boleros clássicos. Comecei a servir. Não deixei ninguém me ajudar a servir. Eu queria fazer isso. Queria ver os olhos deles quando lhes colocava o prato transbordando de feijoada com carne seca. Queria ouvi-los. Obrigada, senhora. Deus a abençoe, mãe. Nunca comi algo tão gostoso. O jardim se encheu de risadas, de ruído de talheres, de vida. Não havia pose. Não havia gente checando o celular para ver se o lugar era instagramável. Havia fome. Sim, mas também havia uma gratidão genuína que preenchia o espaço que meu filho havia deixado vazio com seu desprezo. Enquanto servia mais mandioca frita, meu celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem de Juliano. Certamente uma foto do Roof Garden Gourmet com seus canapés minúsculos. Não chequei, não me importava. Mas o que eu não sabia, e o que Juliano também não imaginava, era que, entre os convidados que Matias trouxe, havia alguém que não se encaixava no perfil habitual do abrigo. Um homem calado, de barba grisalha, que comia com uma educação impecável e que observava cada detalhe do meu jardim e da minha comida com uma atenção quase clínica. Aproximei-me de sua mesa para oferecer-lhe mais suco de maracujá caseiro. Está tudo bem, senhor? Perguntei. Ele me olhou com olhos cinzentos, penetrantes e inteligentes. Limpou a boca com o guardanapo de tecido e assentiu lentamente. Dona Amparo, a senhora preparou esta feijoada? Perguntou com uma voz profunda. Assim é. É a receita da minha bisavó. É extraordinária, disse ele sem parar de me olhar. Faz anos que procuro este sabor. Anos. Meu nome é Lorenzo. Fiquei parado aqui quando meu carro enguiçou perto do abrigo e seu Matias se ofereceu para me trazer. Mas creio que o destino tem formas curiosas de operar. Não dei muita importância naquele momento. Estava ocupada demais sendo feliz vendo as crianças correrem pelo meu jardim. A noite caiu e a festa estava no auge. Eu me sentei em um canto com uma taça de vinho na mão, vendo minha obra-prima. Eu havia transformado um desastre em um milagre. Meu filho havia me dito: não precisamos mais de você. Mas estas 80 pessoas me diziam a cada garfada que eu era indispensável. De repente, vi as luzes de um carro conhecido se aproximarem do portão. Era a caminhonete de Juliano. Estava voltando. Certamente tinha esquecido algo ou vinha me repreender por não ter ido à sua festa moderna. Levantei-me devagar, ajeitei meu vestido de seda azul e caminhei em direção à entrada. Atrás de mim, pessoas riam e comiam. Na minha frente, meu filho descia do carro, e sua cara ao ver meu jardim cheio de desconhecidos, ao ver a alegria transbordante no lugar que ele havia desprezado, foi um poema. Mas ele não tinha ideia de que a verdadeira surpresa não era a gente no jardim, mas sim quem estava sentado na mesa principal saboreando minha feijoada como se fosse ouro líquido. Juliano estava prestes a aprender que uma mãe e uma mestra da vida nunca devem ser subestimadas. Juliano ficou paralisado na entrada com a mão ainda na porta aberta de sua caminhonete. Seus olhos iam de um lado para o outro, examinando meu jardim como se estivesse presenciando um crime e não um jantar. Olhou Rosinha comendo bolo, seu Matias servindo refresco de guaraná e os idosos do abrigo rindo sob as luzes que ele desprezou. Seu rosto passou da surpresa a uma fúria vermelha e contida que lhe inflou as veias do pescoço. Mãe! Ele gritou, ignorando por completo que havia 80 pessoas presentes. Mas que diabos é isso? Você enlouqueceu? Você transformou a casa em um bandejão de caridade. Caminhou a passos largos em minha direção sem se importar em pisar no gramado recém-cortado com seus sapatos italianos. Os convidados foram silenciando pouco a pouco. A música de samba continuava tocando baixinho, fazendo um contraste estranho com a violência que emanava meu filho. Eu não recuei nem 1 milímetro, ajeitei a saia do meu vestido de seda azul e levantei o queixo.
Boa noite, Juliano. Eu disse com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma. Pensei que estaria aproveitando o ar-condicionado e os canapés de sushi. Esqueceu alguma coisa? Juliano parou a 1 metro de mim, baixando a voz para que essa gente não escutasse, embora seu tom sibilante fosse ainda mais venenoso. Não se faça de engraçadinha. Eu vim pegar o envelope, o presente de formatura da Sofia. Carla me disse que você certamente o tinha preparado, e com a pressa da mudança de lugar, a gente acabou não pedindo. Olhou com nojo para a mesa onde estava Lorenzo. E faça o favor de expulsar essa gente antes que nos peguem alguma doença. O que as pessoas vão pensar se souberem que a avó de Sofia tem um albergue no quintal? Aí estava. A verdadeira razão do seu retorno não era arrependimento, não era preocupação com a mãe, era dinheiro. O dinheiro que eu havia economizado real a real das minhas vendas para dar à minha neta. Enquanto Juliano continuava resmungando e olhando o relógio, meus olhos se desviaram por um segundo para a mesa principal. O homem da barba grisalha, Lorenzo, não se tinha intimidado, pelo contrário. Havia deixado os talheres sobre o prato com uma delicadeza extrema e nos observava. Foi então que o vi. Realmente o vi. Lorenzo havia tirado um lenço de tecido do bolso para limpar os cantos dos lábios. Em seu dedo mínimo brilhava um anel de prata muito antigo, com um escudo gravado, um compasso e um esquadro entrelaçados sobre uma montanha. Meu coração disparou. Eu conhecia aquele anel. Eu o havia visto 30 anos atrás quando servia o buffet para a inauguração da prefeitura. Aquele homem não era um andarilho qualquer que Matias havia recolhido na estrada. Minha mente, treinada para lembrar rostos, gostos e alergias de milhares de clientes, viajou ao passado na velocidade da luz. Lembrei das revistas de sociedade de décadas atrás, dos jornais que falavam do arquiteto recluso, o gênio que projetou metade dos edifícios modernos da cidade e que, após a morte de sua esposa, desapareceu da vida pública, renegando a futilidade da alta sociedade. Lorenzo Vidalis, o fundador do escritório Vidalis em Associados, o mesmo escritório onde Sofia havia sonhado fazer suas práticas, e foi rejeitada por falta de vagas. O mesmo escritório que agora era dirigido por executivos jovens que certamente nem conheciam o rosto do fundador. Olhei para sua roupa. Era simples, desgastada pelo uso, mas de boa qualidade. Suas botas eram velhas, mas de couro legítimo. Matias disse que seu carro tinha enguiçado. Claro, um homem assim não dirigiria um carro do ano para se exibir. Juliano, em sua cegueira de arrogância, estava insultando uma lenda viva. Estava chamando de andarilho o homem que escreveu os livros com os quais sua filha estudou a faculdade. Está me escutando, mãe? Juliano estalou os dedos na frente do meu rosto, me tirando dos meus pensamentos. O envelope. Me dá e eu vou embora. Não tenho tempo para ver você brincar de Madre Teresa. Um sorriso lento, quase imperceptível, se desenhou nos meus lábios. Durante anos, Juliano havia me feito sentir que eu não entendia nada, que meu mundo de panelas e temperos era pequeno e insignificante comparado com seu mundo de escritórios de vidro e projeções financeiras. Havia me feito acreditar que minha experiência não valia, que minha intuição de mãe e de negociante estava enferrujada. Que enganado ele estava. Meu mundo pequeno me havia ensinado a ler as pessoas por como comem, por como olham, por como agradecem. Meu filho via ternos caros e via sucesso. Eu via um prato limpo e via honestidade. Ele via pobreza no meu jardim. Eu via sentado na mesa 3 o futuro da minha neta. O envelope está no meu quarto, Juliano. Eu disse com suavidade. Mas não vou buscá-lo agora. Estou atendendo meus convidados. Juliano abriu a boca incrédulo. Seus olhos se injetaram de raiva. Você está me dizendo que tenho que esperar esses mortos de fome terminarem de comer para você me dar o dinheiro da minha filha? Estou te dizendo que se você quiser o presente, terá que esperar. Ou melhor ainda. Fiz uma pausa calculando meu movimento como quem adiciona a pitada exata de sal. Por que você não se senta um pouco? Tem comida de sobra.
Talvez lhe fizesse bem provar a feijoada antes de ir para sua festa de plástico. Nem morto provo essa gordura. Ele cuspiu. Vou esperar aqui, mas se apresse. Carla está me mandando mensagens a cada 2 minutos. Eu me virei dando-lhe as costas. Senti o olhar dele cravado na minha nuca, mas já não me queimava. Agora, quem tinha o controle era eu. Caminhei devagar em direção à mesa de Lorenzo com a desculpa de retirar uns pratos vazios. Ao me aproximar, Lorenzo me olhou. Em seus olhos cinzentos havia uma faísca de diversão e, sobretudo, de reconhecimento. Ele sabia que eu sabia. E mais importante ainda, ele havia escutado cada palavra desprezível que havia saído da boca do meu filho. Dona Amparo, disse Lorenzo com voz grave, ignorando o escândalo de Juliano na entrada. Esta feijoada me lembrou os domingos na casa da minha mãe há meio século. Fazia muito tempo que não provava algo autêntico. Hoje em dia é tudo fachada, muita decoração, pouco sabor. Ele falava da comida, mas os dois sabíamos que falava de muito mais. A autenticidade é um ingrediente caro, Dom Lorenzo, respondi em voz baixa usando seu título pela primeira vez. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso por eu o ter reconhecido, mas depois sorriu com cumplicidade. Não disse nada, apenas assentiu levemente e tomou seu copo de suco de maracujá como se fosse o melhor champanhe do mundo. Regressei à cozinha com o coração batendo a 1000 por hora. Meu cérebro trabalhava freneticamente. Tinha no meu jardim o ídolo da minha neta e meu filho, o teimoso que acabara de desprezá-lo. Eu podia dizer a Juliano quem era aquele homem. Eu podia gritar-lhe: imbecil! Esse andarilho poderia comprar sua empresa com o dinheiro que traz no bolso. Mas não. Isso seria muito fácil. Isso não ensinaria nada a Juliano. Ele só mudaria sua atitude por interesse. Tornar-se-ia servil e falso, como sempre fazia com as pessoas de dinheiro. Não. A lição tinha que ser mais profunda. Tinha que ser cozinhada em fogo lento. Entrei no meu quarto e procurei o envelope. Dentro havia 50. Mihuai. Douro. Minhas economias de 2 anos. Olhei para o dinheiro e depois olhei pela janela para o jardim. Juliano estava encostado na caminhonete, teclando furiosamente no celular, sem se dignar a olhar para ninguém. Tomei uma decisão. Tirei o dinheiro do envelope e o guardei no meu armário de roupas íntimas. O envelope ficou vazio. Procurei uma folha de papel e uma caneta. Escrevi uma nota rápida, dobrei-a e a coloquei no envelope. Saí de novo. A noite era fresca, mas eu sentia um calor reconfortante no peito. Caminhei em direção a Juliano, que ao me ver guardou o telefone e estendeu a mão com impaciência. Finalmente. Me dá isso. Aqui está, eu disse estendendo o envelope, mas sem soltá-lo quando ele o agarrou. Mas quero te pedir um favor, filho. O quê? Ele puxou o envelope, mas eu o segurei com força. Meus dedos, calejados pelo trabalho, eram mais fortes do que ele lembrava. Quero que você entre e cumprimente apenas 5 minutos, que felicite Sofia da minha parte por telefone na minha frente e que leve um prato de comida para ela. Sei que ela gosta da minha feijoada, mesmo que para você cheire a roça. Juliano bufou olhando para o céu como pedindo paciência. Mãe, por Deus, está bem. Se isso faz eu ir embora daqui mais rápido, mas não vou apertar a mão de ninguém. Não precisa, eu disse soltando o envelope. Só entre. Juliano guardou o envelope no bolso interno do seu paletó sem o revisar. Crasso erro. Nunca aceite um pacote sem ver o conteúdo. Eu o ensinei isso quando era criança. Caminhou atrás de mim em direção à área das mesas. Sua presença era como uma nuvem negra em um dia de sol. Mas eu precisava que ele estivesse perto. Precisava que Lorenzo o visse bem de perto. Boa noite, resmungou Juliano para o ar sem olhar ninguém nos olhos. Ninguém lhe respondeu, exceto seu Matias, que sempre foi um santo e levantou a mão em sinal de paz. Juliano parou ao lado da mesa de sobremesas, de braços cruzados, irradiando desconforto. Pronto,
Já cumprimentei. Agora me dá o pote com a comida para Sofia e eu sumo. Nesse momento, Lorenzo se levantou. Era um homem alto, e embora sua roupa fosse velha, ele se ergueu com uma dignidade que fez Juliano, por puro instinto, dar um passo para trás. Lorenzo caminhou em nossa direção. Juliano o olhou com desdém, enrugando o nariz. Dona Amparo, disse Lorenzo, ignorando olimpicamente meu filho. Gostaria de lhe pedir um favor. Diga-me, senhor Lorenzo. Tenho entendido que sua neta é arquiteta. Ouvi o cavalheiro. Ele disse a palavra com uma ironia deliciosa. Mencionar que se formou hoje. Juliano soltou uma risadinha zombeteira. Sim, vovô, é arquiteta, mas não creio que precise de conselhos sobre como construir casas de papelão. O jardim ficou em silêncio absoluto. Matias levou as mãos à boca. Eu senti o sangue ferver, mas vi o olhar de Lorenzo. Não estava ofendido, estava avaliando. Estava medindo meu filho como um engenheiro mede uma estrutura prestes a colapsar. O senhor tem razão, disse Lorenzo com uma voz suave e perigosa. As estruturas frágeis não precisam de conselhos, precisam de alicerces e parece que aqui faltam muitos. Juliano franziu a testa sem entender totalmente o insulto, mas sentindo que havia perdido algo naquele intercâmbio. Vamos, mãe, me dá a comida. Esse sujeito está delirando. Entreguei-lhe o recipiente com feijoada que já tinha preparado. Juliano o pegou com 2 dedos como se fosse material radioativo. Adeus, mãe. Obrigado pelo detalhe. Ele tocou o bolso onde estava o envelope. E, por favor, da próxima vez consulte a gente antes de fazer seus mutirões de caridade. Dá má imagem. Deu meia volta e caminhou para a saída. Lorenzo e eu ficamos parados um ao lado do outro, vendo-o se afastar. Seu filho tem muita pressa para chegar a lugar nenhum, murmurou Lorenzo. Assim é. Suspirei. Acha que o mundo se compra. Lorenzo meteu a mão no bolso e tirou um cartão de visitas. Era branco, grosso, minimalista. Tinha apenas um nome e um número de telefone em relevo. Dona Amparo. Meu telefone pifou há horas, e meu carro continua enguiçado na estrada. Poderia me emprestar seu celular para fazer uma chamada? Tenho que pedir para virem me buscar e creio. Creio que vou precisar falar com minha secretária para agendar uma reunião na segunda-feira logo pela manhã. Uma reunião para quê? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Lorenzo me olhou e sorriu. Um sorriso de lobo velho que ainda sabe caçar. Para revisar quem são os fornecedores da minha empresa. Tenho o pressentimento de que estamos trabalhando com gente que não valoriza a qualidade. E isso, Dona Amparo, vai acabar muito em breve. Estendi meu telefone. Enquanto ele discava, olhei para o portão por onde Juliano havia desaparecido. Ele ia embora com um envelope que não tinha dinheiro, mas sim uma lição escrita. E eu ficava aqui com 80 andarilhos e o homem mais poderoso da cidade, prestes a cozinhar a vingança mais doce da minha vida. Juliano achava que a festa tinha acabado. Pobre e iludido. A verdadeira festa estava apenas por começar. Lorenzo me devolveu o telefone com uma reverência leve, quase imperceptível para os outros, mas carregada de um significado que só ele e eu entendíamos. Enquanto meus convidados do abrigo continuavam desfrutando do cuscuz e do café coado, o ambiente ao redor da mesa 3 havia mudado. Já não era apenas um idoso agradecido por um prato de comida, era um general que acabava de dar a ordem de ataque. Obrigada, Dona Amparo, disse, e sua voz tinha agora um timbre metálico de autoridade acostumada. Meu transporte chegará em 15 minutos. Seu transporte? Perguntei fazendo-me de desentendida enquanto recolhia uns pratos sujos. Não prefere que Matias o leve na van? Já é tarde e essa zona pode ser perigosa. Lorenzo soltou uma risada breve e seca. Acredite, senhora, o perigo sou eu quando me fazem perder tempo. E seu filho, lamentavelmente, me fez perder a paciência, que é um recurso muito mais valioso que o tempo. Ele piscou para mim e voltou a se sentar cruzando as pernas com uma elegância que suas calças gastas não podiam ocultar.
Eu me retirei para a cozinha sentindo um formigamento na nuca. A maquinaria tinha sido posta em marcha. Mal entrei em casa, meu celular vibrou com a fúria de um animal preso. Era Juliano. Deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Imaginei a cena. Ele no Roof Garden Gourmet, cercado de gente chique, abrindo o envelope discretamente debaixo da mesa, esperando ver as notas de reais para pagar a conta exorbitante de sua festa moderna e encontrando minha nota. Atendi na 4ª chamada, pondo o viva voz enquanto começava a lavar uma caçarola. Alô? O que diabos significa isso, mãe? O grito de Juliano quase estourou a buzina do telefone. Dava para ouvir música eletrônica de fundo e o tilintar nervoso de taças. O envelope está vazio, só tem um papel estúpido. Não é um papel estúpido, filho. É um conselho. E os conselhos de uma mãe valem mais que ouro, mesmo que você tenha esquecido como escutá-los. Deixa de filosofias baratas, ele bramou. Eu podia ouvir o desespero em sua voz. Certamente já havia pedido as garrafas de champanhe. Eu preciso do dinheiro, mãe. A conta aqui vai ser. Carla vai me matar. Eu disse que você cobriria o presente de Sofia. Você me fez parecer um idiota. Passei a esponja lentamente pela borda da panela de barro, tirando os restos de feijoada. Você se fez parecer um idiota, Juliano, quando desprezou o esforço do meu trabalho e a comida da sua casa. O dinheiro está seguro na minha conta do banco. Vai ficar lá para quando Sofia precisar de verdade, para algo sério, não para impressionar gente que ela nem conhece. Você é rancorosa, vingativa. Amanhã mesmo eu vou. Amanhã é segunda-feira, Juliano. Eu o interrompi secando as mãos no avental. Amanhã a gente que trabalha de verdade se levanta cedo. Sugiro que você aproveite sua festa à altura. E, a propósito, cuidado com o que come, para o sushi não te cair mal. Desliguei. Não lhe dei oportunidade de replicar. O silêncio que se seguiu na cozinha foi delicioso, mais doce que o doce de leite em calda. Pela primeira vez em anos não senti culpa, não senti aquela obrigação autoimposta de resolver a vida do meu filho quarentão. Senti poder. Saí para o jardim a tempo de ver o desfecho da primeira parte da noite. Em frente ao meu portão, onde antes estivera a caminhonete de Juliano, parou um automóvel que parecia uma nave espacial preta e brilhante. Era um sedã de luxo, desses que só se vêem em filmes ou na porta de embaixadas. O motor era tão silencioso que só se ouviu o ranger dos pneus sobre o cascalho. A música de samba parou. Os convidados do abrigo ficaram de boca aberta, com o petisco a meio caminho. Seu Matias ajeitou os óculos incrédulo. Do assento do motorista, desceu um homem jovem impecavelmente vestido com terno e luvas brancas. Rodeou o carro trotando e abriu a porta traseira. Parou firme como um soldado. Lorenzo Vidali se levantou de sua cadeira de plástico, sacudiu as migalhas de cuscuz de seu suéter velho. Caminhou até mim antes de ir embora. A feijoada estava excelente, Dona Amparo, disse tomando minha mão e beijando-a com uma galanteria antiga. Fazia décadas que não comia com tanta paz. Amanhã enviarei alguém para recolher os pratos. Não quero que a senhora lave mais nada hoje. Não se preocupe, Dom Lorenzo. Aqui estamos acostumados ao trabalho. Eu sei, mas o trabalho duro merece recompensa e a arrogância merece correção. Descanse. Caminhou em direção ao carro luxuoso. O motorista inclinou a cabeça respeitosamente. Boa noite, arquiteto, disse o motorista, alto o suficiente para que todos o ouvissem. Lorenzo subiu no carro e a porta se fechou com um golpe sólido, hermético. O veículo se afastou deslizando pela rua escura do meu bairro, deixando para trás 80 pessoas que não davam crédito ao que acabavam de ver. Mãe Santíssima! Sussurrou Matias, se aproximando de mim. Dona Amparo? Aquele era. Sim, Matias. Aquele era um convidado que estava com fome, como todos nós. A festa continuou por mais um par de horas, mas o ar havia mudado. Havia uma eletricidade nova.
Uma sensação de que naquela casa, naquele pátio de bairro, coisas importantes haviam acontecido. Quando o último convidado foi embora, levando suas marmitas de comida embrulhada em papel alumínio, fechei o portão e me sentei em uma das cadeiras vazias. Olhei as estrelas, pensei no meu filho, certamente discutindo com o garçom por causa da conta. Pensei na minha neta Sofia, presa no meio daquela farsa. E pensei em Lorenzo Vidalis afiando seus facões em sua mansão. Fui dormir com um sorriso. A manhã de segunda-feira amanheceu nublada com aquele cinza chumbo que prenuncia tempestade. Mas eu me levantei com uma energia que não sentia desde que abri meu negócio há 30 anos. Preparei um café bem forte e comecei a limpar a casa. Não porque tivesse que fazê-lo, mas porque precisava movimentar as mãos enquanto minha mente maquinava. Às 10 horas da manhã, a campainha tocou. Não era Juliano, era um motoboy com capacete e colete fluorescente. Senhora Amparo Valdez? Servidora. Tenho um pacote para a senhora. Requer assinatura. Assinei em seu aparelho eletrônico e ele me entregou um envelope grosso de papel cor creme pesado e texturizado. No canto superior esquerdo, em relevo dourado, lia-se: Vidalis em Associados, Arquitetura e Urbanismo. Minhas mãos tremeram um pouco ao abri-lo. Não vou negar. Dentro havia um cartão formal e uma carta breve. Estimada Dona Amparo, a autenticidade é um bem escasso no mercado atual. Sua capacidade para organizar, gerenciar recursos e manter a qualidade sob pressão é algo que minha empresa valoriza. Gostaria de convidá-la aos meus escritórios hoje às 14 horas. Não é uma entrevista de trabalho, é uma consulta estratégica. Por favor, aceite o transporte que enviarei pela senhora. Atenciosamente, Lorenzo Vidalis. Deixei a carta sobre a mesa da cozinha. Uma consulta estratégica para mim, para a mulher que cheira a tempero. Olhei o relógio. Tinha 4 horas. Fui ao meu armário. Ignorei os vestidos de flores que usava para o mercado. Procurei no fundo em uma capa de plástico que não abria fazia anos. Peguei meu terno tailleur azul marinho, o que usei quando recebi o prêmio de mulher empreendedora do município há 15 anos. Estava um pouco folgado agora. Os anos haviam me consumido um pouco a carne, mas com um par de ajustes rápidos, com agulha e linha, ficou apresentável. Penteei o cabelo em um coque alto, firme. Coloquei meus sapatos de salto baixo, boleados até parecerem espelhos. Olhei-me no espelho. Já não via a avó triste de ontem. Via Amparo, a empresária. Às 13h30 em ponto, o mesmo carro preto da noite anterior estacionou em frente à minha casa. Os vizinhos espiavam pelas janelas cochichando. Que falem, pensei. Que falem o quanto quiserem. O trajeto em direção à zona financeira da cidade foi silencioso e suave. Eu ia sentada no assento de couro, vendo a cidade passar através dos vidros fumê. Passamos perto do Roof Garden Gourmet, que à luz do dia parecia o que era: uma caixa de concreto cinza sem alma. O carro parou em frente à Torre Vidalis, um arranha-céu de vidro que refletia as nuvens. Era o edifício mais alto e imponente da zona. O motorista abriu a porta e eu desci. Sentindo o ar-condicionado do hall de entrada me bater no rosto, mal cruzei as portas giratórias. Tudo ali dentro cheirava a dinheiro e a limpo. Mármore nos pisos, tetos altíssimos, gente caminhando rápido com ternos caros e fones sem fio. Aproximei-me da recepção. Boa tarde, tenho um encontro com o arquiteto Vidalis. Eu disse mantendo a voz firme, embora as pernas me fraquejassem um pouco. A recepcionista, uma moça jovem com maquiagem demais, me olhou de cima a baixo. Seu olhar parou nas minhas mãos de trabalhadora e no meu terno fora de moda. Tem hora marcada? O arquiteto não recebe ninguém sem. O telefone de sua mesa tocou. Ela atendeu. Seu rosto empalideceu e ela desligou rapidamente. Desculpe, senhora Valdez. Não sabia que era a senhora. O arquiteto a espera no quarto 1D no andar. O elevador privado está à sua direita. Caminhei em direção ao elevador com a cabeça erguida.
Enquanto as portas se fechavam, vi meu reflexo no metal polido. Uma mulher sozinha, entrando na boca do lobo. Mas o lobo me havia convidado para jantar. O elevador subiu tão rápido que meus ouvidos taparam. Ao abrir as portas no 4º andar, encontrei um hall amplo decorado com maquetes de edifícios impressionantes. Havia uma sala de espera com poltronas de couro preto, e ali, sentado na beira de uma dessas poltronas, movendo a perna com nervosismo, estava Juliano. Meu filho parecia péssimo. Tinha olheiras marcadas, a gravata desajustada e estava suando apesar do frio do ar-condicionado. Tinha uma pasta cheia de documentos nas mãos e revisava o relógio a cada 5 segundos. Quando me viu sair do elevador privado, ficou paralisado. Levantou-se devagar, como se estivesse vendo um fantasma. "Mãe?", perguntou com a voz embargada. "O quê? O que você está fazendo aqui?" Parei na frente dele. Não o abracei. Não sorri com doçura maternal. Olhei para ele como se olha para um fornecedor que falhou na entrega. "Tenho uma reunião, Juliano. E você?" Juliano piscou confuso. Olhou para o corredor dos escritórios executivos e depois para mim. "Uma reunião aqui? Mãe, por favor, não me diga que você veio pedir trabalho de faxina ou algo assim. Este não é lugar para você. Estou no meio de uma crise terrível." "Ah, é?" perguntei, ajeitando a bolsa no braço. "O que aconteceu, Juliano?" Ele passou a mão pelo cabelo desesperado. Precisava desabafar e, como sempre, usava a mãe como lixeira emocional, sem pensar que eu pudesse entender. "Não sei o que está acontecendo. Esta manhã recebemos uma ligação da diretoria-geral da Vidalis em Associados. Disseram que vão auditar todos os contratos de fornecimento da região, especificamente os que eu gerencio. Dizem que há inconsistências de qualidade. É um absurdo. Eu gerencio esta conta há 5 anos. Se eu perder este cliente, minha empresa me demite." "Mãe, me demitem." "Ora", eu disse sem mostrar surpresa. "A qualidade é importante, filho. Eu te disse ontem. Às vezes a gente acha que pode passar gato por lebre ou sushi de supermercado por buffet e pensa que ninguém percebe. Mas sempre tem alguém que percebe." Juliano me olhou com a testa franzida, como se começasse a conectar 2 cabos no cérebro, mas a ideia era muito absurda para aceitá-la. "Do que você está falando? O que o sushi tem a ver com isso, mãe? Vá para casa. Sério, se meu chefe me vir aqui conversando com você enquanto eu espero que me chamem para... Bom, para provavelmente me demitir vai ser pior. Vá. Eu te dou o dinheiro do táxi depois." Nesse momento, uma porta dupla de madeira maciça se abriu no fundo do corredor. Saiu uma assistente executiva, uma mulher de uns 50 anos com óculos e aparência severa. "Senhor Juliano Romero", chamou ela. Juliano deu um salto. Sim, sou eu." "E senhora Amparo Valdez", continuou a assistente. Eu levantei a mão com elegância. "Presente." Juliano me olhou com os olhos arregalados. "O quê? Por que chamam você também? Mãe, o que você fez? Veio reclamar algo? Você vai me arruinar?" A assistente nos fez um gesto para entrarmos. "O arquiteto receberá ambos agora." "Aos 2? Juliano estava à beira do pânico. "Deve ser um erro, senhorita. Ela é minha mãe. É uma pessoa idosa. Às vezes se confunde e..." "Não há erro nenhum, senhor Romero", disse a assistente com frieza. "Entrem." Juliano entrou primeiro, quase tropeçando. Eu entrei atrás dele com passo firme. O escritório de Lorenzo Vidalis era imenso. Tinha janelões do chão ao teto que mostravam toda a cidade a seus pés. No centro, uma mesa de trabalho de madeira escura, limpa, sem papéis, apenas um computador e um pequeno arranjo de centro de mesa com flores de primavera fresca, as mesmas que eu tinha no meu jardim. Lorenzo estava de pé, olhando para a janela, dando-nos as costas. Usava um terno cinza impecável, feito sob medida, que o fazia parecer mais alto e poderoso que na noite anterior. Mas quando se virou,
Vi em seus olhos o mesmo brilho travesso que teve quando provou minha feijoada. Boa tarde, disse Lorenzo. Sua voz preenchia a sala. Juliano se apressou em fazer uma reverência desajeitada. Quase serviu. Arquiteto Vidalis, é uma honra, uma verdadeira honra. Eu não sabia que o senhor pessoalmente faria esta revisão. Quero lhe dizer que qualquer mal-entendido sobre os materiais de construção podemos esclarecer imediatamente. Minha empresa sempre. Lorenzo levantou uma mão e Juliano se calou no instante. Sente-se, Romero, ordenou Lorenzo apontando uma cadeira simples em frente à mesa. Depois olhou para mim e sua expressão se suavizou. Dona Amparo, por favor, pegue a poltrona. Juliano ficou paralisado ao ouvir meu nome na boca do grande arquiteto. Sentou-se lentamente, olhando para mim de esguelha como se eu fosse uma extraterrestre. Eu me acomodei na poltrona de couro, cruzei as pernas e esperei. Eu os chamei a ambos porque temos um problema de alicerces, começou Lorenzo caminhando devagar ao redor de sua mesa. E como sabem, se os alicerces estão podres, a estrutura desaba. Nós usamos concreto de primeira qualidade, começou a balbuciar Juliano. Não falo de concreto, Romero, cortou Lorenzo com dureza. Falo de valores, falo de integridade, falo de saber distinguir entre o que tem preço e o que tem valor. Juliano estava suando em bicas, não entendia nada. Olhava para Lorenzo e depois para mim procurando uma explicação. Senhor Vidalis, com todo respeito, eu não entendo o que minha mãe faz aqui. Ela é dona de casa. Cozinhava para festas. Não tem nada a ver com os contratos de construção. Lorenzo sorriu. Foi um sorriso predador. Ah, não? Curioso. Porque ontem, enquanto desfrutava da melhor comida que provei em anos no jardim desta dama, tive a impressão de que ela entende mais de construção e estrutura que o senhor e toda a sua equipe de engenheiros juntos. O rosto de Juliano ficou branco como papel. Abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Seus olhos viajaram ao meu rosto buscando um sinal de que aquilo era uma brincadeira. No jardim, sussurrou Juliano. Mas ontem no jardim só havia andarilhos. A palavra ficou flutuando no ar, pesada e tóxica. Lorenzo se apoiou na beirada de sua mesa, aproximando-se de Juliano. Cuidado com os rótulos, Romero. Às vezes o que o senhor chama de andarilho é simplesmente alguém que decidiu caminhar leve de bagagem para ver melhor a paisagem. E às vezes o que o senhor chama de sucesso não é mais do que um terno caro cheio de ar. Eu me mantive em silêncio. Não precisava falar. Minha presença ali, sentada como uma igual diante do homem que podia destruir a carreira do meu filho com uma ligação, era o grito mais forte que eu havia dado na minha vida. Juliano começou a tremer. Finalmente, seu cérebro conectou os pontos. O homem de barba grisalha, o morto de fome que ele insultou, o homem que lhe disse que lhe faltavam alicerces. O senhor. O senhor estava lá, gaguejou Juliano. O senhor é o senhor da mesa 3. Lorenzo Vidalis para servi-lo, disse ele estendendo a mão com ironia. A mesma mão que Juliano se havia negado a apertar na noite anterior. E parece, senhor Romero, que temos muito que conversar sobre o seu futuro. Mas primeiro tenho uma proposta de negócios a discutir com sua mãe. Lorenzo se virou para mim, ignorando completamente o homem que se desfazia na cadeira ao seu lado. Dona Amparo, minha empresa vai iniciar um projeto de restauração urbana massiva na área central antiga da cidade. Queremos revitalizar o bairro, não elitizá-lo. Preciso de alguém que entenda a alma da comunidade, que saiba alimentar o espírito das pessoas, não apenas preencher formulários. Quero que a senhora seja a consultora principal para o programa de integração social e gastronomia comunitária. Juliano soltou um arquejo. Consultora? Perguntou com um fio de voz. Sim, ela, respondeu Lorenzo sem olhá-lo. Porque ela sabe que 80 cadeiras vazias não são um fracasso. São uma oportunidade. E o senhor, Romero? O senhor viu 80 cadeiras e só viu lixo.
Essa cegueira vai lhe sair muito cara. Olhei para meu filho. Pela primeira vez não vi o executivo arrogante. Vi um menino assustado que acabara de se dar conta de que havia quebrado o brinquedo mais caro da loja e não tinha como pagar. Inclinei-me para a frente apoiando os cotovelos nos joelhos e olhei para Lorenzo. Aceito escutar a proposta, o arquiteto. Eu disse com calma, mas com uma condição. A que a senhora disser, dona Amparo? Que meu filho fique e escute. Quero que ele aprenda como se fecha um negócio de verdade. Sem atalhos, sem mentiras e sem canapés de sushi. Lorenzo soltou uma gargalhada que ressoou em todo o escritório. Parece-me justo. Romero, tome nota. Hoje o senhor vai receber a primeira aula da sua vida que realmente vale a pena. Juliano pegou uma caneta com as mãos trêmulas. Baixou a cabeça. A lição mal começava, e eu sabia que o fogo estava apenas começando a esquentar. A vingança se serve em prato frio, dizem. Mas a justiça se cozinha em fogo lento e cheira a feijoada completa. O silêncio no escritório do 400º andar era tão denso que se podia cortar com uma faca. Igual quando se fatia um bolo de noiva recém-saído da forma e todos prendem a respiração esperando ver o recheio. Juliano, meu filho, o grande gerente regional, parecia minúsculo naquela cadeira de design minimalista. Suas mãos, que costumavam assinar cheques com arrogância, agora amassavam a tela de suas calças como se fosse um trapo sujo. Lorenzo Vidales não tinha pressa. Moveu-se em direção a uma estante lateral e pegou uma pasta grossa daquelas cinza-rato que nunca trazem boas notícias. Deixou-a cair sobre a mesa com um golpe seco que fez Juliano saltar. Falemos de qualidade, Romero, disse Lorenzo abrindo a pasta. Porque no final do dia, seja uma feijoada completa ou um edifício de 30 andares, o que importa é o que há debaixo da superfície. Lorenzo deslizou uma série de fotografias em nossa direção. Eu me inclinei para vê-las. Eram imagens de obras em construção, primeiros planos de rachaduras em muros, vergalhões enferrujados e sacos de cimento de marcas que eu não usaria nem para rebocar o quintal. Reconhece estas obras? Perguntou o arquiteto com voz suave. São do projeto Vista Verde. Gaguejou Juliano, secando o suor da testa com as costas da mão. Mas, arquiteto, esses foram problemas de fornecimento. Os fornecedores nos juraram que... O senhor assinou as autorizações. Interrompeu o Lorenzo, cravando o olhar nele. O senhor aprovou a compra de materiais de segunda para faturá-los como de primeira. A diferença de preço é notável. Para onde foi esse dinheiro, Romero? Para pagar festas no Roof Garden Gourmet, para comprar ternos italianos para impressionar gente que não se importa. Senti uma pontada no estômago. Não era fome, era vergonha. Meu filho, que eduquei com valores, a quem ensinei que um real mal havido queima a mão, estava sendo exposto como um trapaceiro. E o pior não era o golpe em si, mas a razão por trás dele, a aparência. Tudo na vida de Juliano tinha se tornado uma casca vazia, brilhante por fora e podre por dentro. Eu posso explicar, tentou se defender Juliano, mas sua voz era um fio. Mãe, diga algo. Diga que sou um homem trabalhador. Você sabe o quanto me esforço. Ele me olhou com olhos de súplica. Esses mesmos olhos que ele colocava quando quebrava um prato de criança e queria que eu o defendesse de seu pai. Mas desta vez não havia pratos quebrados. Havia vidas em risco e honra perdida. Acomodei-me na poltrona de couro, cruzei as mãos sobre o colo e o olhei com tristeza, mas com firmeza. O trabalho duro não justifica o trabalho mal feito, Juliano, eu disse, e minha voz soou mais autoritária do que eu esperava. Quando eu fazia buffets, se a carne não estava fresca, não era servida. Mesmo que eu perdesse dinheiro, porque meu nome estava em cada prato. Você colocou seu nome nessas paredes rachadas. Não me peça para defender o indefensável. Juliano abriu a boca incrédulo. Esperava a mãe abnegada que sempre o acobertava. Encontrou a empresária que não tolera a mediocridade.
Lorenzo assentiu satisfeito com minha resposta. Exato. Dona Amparo entende o conceito de responsabilidade. O senhor Romero parece que o esqueceu. Lorenzo fechou a pasta. A auditoria completa levará 1 semana. Dependendo dos resultados, o senhor não apenas perderá seu emprego, poderá enfrentar acusações legais por negligência criminal. Juliano desmoronou literalmente, encurvou-se na cadeira escondendo o rosto entre as mãos. Eu podia ouvir sua respiração ofegante à beira do choro. O senhor não pode fazer isso comigo. Eu tenho uma hipoteca, a faculdade de Sofia. Carla vai me deixar se eu perder o status. Foi patético vê-lo assim. Despojado de sua soberba, só restava um homem assustado e endividado emocionalmente. Nesse preciso instante, como se o destino tivesse um senso de humor macabro, o celular de Juliano começou a tocar. O toque era estridente, uma música da moda que retumbou no escritório silencioso. Na tela que estava virada para cima sobre a mesa de trabalho, brilhava um nome. Carla, meu amor. Juliano olhou para o telefone com terror como se fosse uma bomba. Não atenda. Atenda, Romero, ordenou Lorenzo. Não é de boa educação deixar uma dama esperando. E ponha no viva voz. Quero ouvir o que a sua sócia na vida tem a dizer. Não, por favor, suplicou Juliano. Atenda, repetiu Lorenzo. E desta vez não foi uma sugestão. Juliano deslizou o dedo com a mão trêmula e ativou o viva voz. Juliano, finalmente você atende. A voz de Carla soou aguda e furiosa através do aparelho. Onde você se meteu? Estou te esperando no hall do hotel para o brunch de despedida da formatura. E a porcaria do cartão foi recusada. Recusada, Juliano. Que mico na frente dos pais do namorado da Sofia. Você pode me explicar por que não há fundos? E a propósito, sua mãe nunca nos deu o envelope. Essa velha pão dura deve ter gastado com os remédios dela, ou para dar comida para os gatos. Eu preciso que você resolva isso. Eu já. Fechei os olhos por um momento. Velha pão dura. Então era isso que Carla pensava de mim. Tantos anos cuidando da Sofia quando ela precisava de tempo para si mesma. Tantos quitutes enviados em potes para ela não ter que cozinhar. Tantos empréstimos esquecidos. Juliano estava pálido, olhando o telefone com horror. Depois para mim. Depois para Lorenzo. Carla, estou em uma reunião. Não posso falar. Sussurrou alto. Não me importa a sua reunião. Gritou ela. Estou passando o maior vexame da minha vida por causa da sua incompetência. Resolve isso ou eu vou para a casa dos meus pais. Lorenzo fez um sinal para Juliano desligar a ligação. Juliano desligou e o silêncio voltou, mas agora estava carregado de uma verdade insuportável. Aí está, disse Lorenzo caminhando em direção à janela. A lealdade que o senhor comprou com cartão de crédito e aparências. No primeiro perrengue, eles o abandonam. E, no entanto, ontem à noite, no jardim da sua mãe, vi pessoas que não tinham nada compartilhando o pouco que tinham com um sorriso. Vi lealdade real. Juliano tinha lágrimas nos olhos. Pela primeira vez parecia entender a magnitude do seu erro, não apenas no trabalho, mas em sua vida inteira. Mãe, me perdoa. Eu sou um idiota. Você tinha razão em tudo. Não lhe respondi de imediato. O perdão é fácil de dar, mas o aprendizado é difícil de adquirir. Se eu o perdoasse agora e o abraçasse, ele não aprenderia nada. Perdão se ganha com atitudes, Juliano. Não com lágrimas, eu lhe disse. Agora limpe o rosto e se comporte como um adulto. Estamos em uma reunião de negócios. Lorenzo se virou e voltou para sua mesa. Sua expressão mudou. Já não era o carrasco. Agora era o estrategista. Bem, passemos ao segundo ponto da pauta. O motivo pelo qual Dona Amparo está aqui. Juliano passou um lenço no rosto, tentando recuperar um pouco de dignidade. Olhou para mim com curiosidade temerosa. Como lhe mencionei, continuou Lorenzo, vamos intervir na área central antiga. É um projeto de milhões de reais. Não vamos apenas restaurar fachadas, vamos reconstruir o tecido social.
Preciso de alguém que coordene os refeitórios comunitários, que administre os programas de capacitação para mulheres e que seja o elo direto entre a construtora e os vizinhos. Lorenzo pegou outro documento, este muito mais elegante, encadernado em azul, e o deslizou em minha direção. Este é um contrato de consultoria sênior, Dona Amparo. Coloquei meus óculos de leitura, aqueles que pendiam de uma correntinha no meu pescoço, e li. Meus olhos se arregalaram ao ver os números. Arquiteto, murmurei. Aqui há um erro. Esta quantia mensal é demais. Tem mais zeros do que eu já vi juntos na minha caderneta de poupança. Juliano esticou o pescoço, incapaz de se conter, e viu o número. Soltou um arquejo audível. Isso é mais do que eu ganho como gerente regional, exclamou, esquecendo por um segundo que estava à beira da demissão. É impossível. Ela não tem diploma universitário, arquiteto. Ela só sabe cozinhar. Lorenzo bateu na mesa com a palma da mão, fazendo Juliano se calar. Ela sabe administrar recursos escassos e convertê-los em abundância. Ela tem inteligência emocional, algo que o senhor não tem absolutamente. Ela tem o respeito da comunidade, algo que o senhor não poderia comprar nem com todo o orçamento da obra. E, sobretudo, Romero, ela tem integridade. Isso se paga caro na minha empresa porque é um recurso muito raro. Juliano se encolheu na cadeira, humilhado novamente. Dona Amparo. Lorenzo se dirigiu a mim com total seriedade. O salário é de acordo com a responsabilidade. A senhora terá poder de veto sobre os fornecedores locais. A senhora decidirá quais empreiteiros entram no bairro e quais não. A senhora será meus olhos e meus ouvidos no campo. Aceita o desafio? Olhei para o contrato. Depois olhei para minhas mãos. Essas mãos enrugadas com manchas da idade e cicatrizes de queimaduras de óleo. Toda a minha vida me disseram que meu lugar era na cozinha, que meu trabalho era ajudar, que minha labuta era invisível. E agora, aos 68 anos, um homem visionário estava me dando o lugar que sempre mereci, mas que nunca me atrevi a reivindicar. Pensei nas 80 cadeiras vazias de ontem. Pensei na arrogância de Juliano e pensei em todas as mulheres da minha idade que são tratadas como móveis velhos. Levantei a vista e olhei Lorenzo nos olhos. Aceito, Dom Lorenzo, mas com uma cláusula adicional. Juliano me olhou apavorado. Sua mãe negociando com o grande Vidales. Diga-me, sorriu Lorenzo. Quero que a primeira obra de restauração seja o abrigo de seu Matias. Precisa de telhado novo, cozinha industrial e banheiros decentes. E quero que os materiais sejam de primeira qualidade. Eu mesma vou supervisioná-los. Feito, disse Lorenzo sem hesitar. Considere aprovado. E mais uma coisa, acrescentei, girando lentamente em direção a Juliano. Precisarei de um assistente. Alguém que leve os papéis, que carregue as caixas, que vá buscar os cafés e que aprenda desde o início como se fazem as coisas direito. Alguém que precise purgar seus pecados de soberba. Lorenzo arqueou uma sobrancelha divertido. Juliano ficou tenso. Está sugerindo, começou a dizer Lorenzo. Estou sugerindo que, em vez de demitir Juliano e processá-lo, o coloque para trabalhar sob minha supervisão direta no projeto do bairro, com o salário mínimo de um assistente júnior. Se aguentar 6 meses e demonstrar que aprendeu o que é respeito e honestidade, então o senhor reconsidera devolver-lhe o cargo. Caso contrário, bom, que ele se vire. O silêncio voltou à sala. Juliano estava de boca aberta. Sua mãe, a velha antiquada, acabara de salvar sua pele, mas a um custo que para o seu ego era pior que a morte. Ele seria meu subordinado. Teria que me obedecer. Mãe, você não pode estar falando sério. Eu sou um executivo. Como vou ser seu assistente? O que meus amigos vão dizer? Seus amigos do Roof Garden Gourmet já não vão te atender o telefone quando souberem que você está sem dinheiro, filho. Eu respondi com calma. E Carla? Bom, você já ouviu Carla. Você tem 2 opções. A cadeia por fraude e o desemprego, ou trabalhar para sua mãe,
e aprender a ser um homem de bem. Você decide. Juliano olhou para Lorenzo buscando uma saída, mas o arquiteto estava assentindo com entusiasmo. É uma proposta brilhante, dona Amparo. Justiça poética e reabilitação profissional em um só pacote. Romero, é o seu dia de sorte. Sua mãe está te lançando um salva-vidas, embora pareça uma âncora. Aceita ou eu ligo para meus advogados agora mesmo? Juliano baixou a cabeça. Vencido, derrotado, mas vivo. Aceito, sussurrou com a voz rouca. Aceito ser sua assistente. Muito bem, eu disse pegando a caneta fina e pesada que Lorenzo me oferecia. Então, mãos à obra. Assinei o contrato com meu nome completo, Amparo Valdez. A tinta fluiu preta e permanente sobre o papel. Senti uma descarga elétrica percorrer meu braço. Não era apenas uma assinatura, era uma declaração de independência. Lorenzo pegou o contrato, revisou-o e apertou minha mão com força. Bem-vinda a Vidales em Associados, diretora Valdez. Obrigada, arquiteto. Depois me virei para Juliano, que continuava afundado na cadeira. Assistente Romero, eu disse com voz de comando, a mesma que usava para dirigir minha equipe de cozinheiros nos casamentos de 500 pessoas. Endireite essa postura e tome nota. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu quero você no abrigo de seu Matias. Sem terno, com roupa de trabalho e botas. Vamos começar medindo o terreno para a nova cozinha. E não chegue atrasado, porque o respeito se cozinha com pontualidade. Sim, sim, senhora, respondeu ele sem se atrever a me olhar nos olhos. Agora retire-se. O arquiteto e eu temos que discutir o orçamento e a logística estratégica. Espere lá fora com a secretária. Juliano se levantou como um autômato. Caminhou em direção à porta arrastando os pés, despojado de toda a sua arrogância postiça. Antes de sair, parou e me olhou. Havia medo em seus olhos, sim, mas também havia algo mais. Talvez pela primeira vez em anos ele estivesse me vendo de verdade, não como a mamãe, a velhinha, mas como uma força da natureza. Fechou a porta suavemente atrás dele. Lorenzo se jogou em sua cadeira e soltou uma risada franca. Dona Amparo, a senhora é temível. Me lembra minha avó, e esse é o maior elogio que posso lhe dar. A vida nos ensina a ser duras, Dom Lorenzo. Ou aprendemos ou nos comem vivos. E eu já me cansei de ser o prato principal na mesa dos ingratos. Eu me levantei e caminhei em direção ao janelão. Do 40º andar, a cidade parecia diferente. Lá embaixo, ao longe, via-se a mancha verde do meu jardim. E mais além, o telhado enferrujado do abrigo. Em breve isso mudaria. Eu havia entrado naquele escritório como uma convidada curiosa, e agora saía como uma chefe. Meu filho achou que, ao desprezar minha festa, ele havia tirado meu valor, mas só conseguiu me empurrar em direção ao meu verdadeiro destino. Olhei meu reflexo no vidro. A mulher do terno azul marinho me devolveu o sorriso. Eu estava pronta. A feijoada estava no ponto, e desta vez, ninguém ia ficar com fome. Amanhã começava a verdadeira reconstrução. Não de edifícios, mas de dignidades. E meu filho teria que carregar cada tijolo. O cheiro de cimento fresco e tinta óleo se misturava ao aroma inconfundível do café coado que fervia na esquina do pátio. 6 meses se passaram desde aquela noite em que 80 cadeiras vazias partiram meu coração. E hoje, enquanto olho para a fachada renovada do Centro Comunitário Acolher, sinto que se passaram 10 anos. Não por cansaço, mas por tudo o que construímos. Juliano passou na minha frente carregando 2 baldes de impermeabilizante com a camisa encharcada de suor e as botas cheias de pó. Já não caminha como se o chão não o merecesse. Agora pisa firme com a segurança de quem sabe o quanto custa levantar um muro tijolo a tijolo. Cuidado com esse degrau, seu Pedro, disse Juliano a um dos pedreiros mais velhos, segurando seu braço para ajudá-lo a descer. Não queremos acidentes antes da inauguração. Fiquei observando-o da sombra do novo telhado de chapa galvanizada. Meu filho, o assistente Romero,
Havia perdido 5 quilos de peso e toneladas de soberba. No começo foi um inferno. Nos primeiros dias chegava em casa com bolhas nas mãos e o orgulho ferido, xingando Lorenzo, o contrato e a mim. Mas o trabalho físico tem uma forma curiosa de limpar a alma. Quando os músculos doem de verdade, você não tem energia para fingir ser quem não é. Lorenzo se aproximou de mim, impecável como sempre, mas agora sem gravata, com o colarinho da camisa desabotoado. Seu assistente se mostrou mais útil do que eu prognosticava, diretora Valdez. Comentou olhando Juliano revisar a lista de materiais com o mestre de obras. O rapaz aprende rápido quando perde o medo de se sujar. Respondi sentindo um orgulho morno no peito. Já não usa o celular para se exibir. Agora usa para buscar melhores preços de vergalhão. Hoje era o dia. Os 6 meses de experiência tinham terminado. O abrigo de seu Matias já não era um lugar triste de paredes descascadas. Agora tinha uma cozinha industrial digna de um hotel, dormitórios ventilados e um refeitório amplo com mesas de madeira maciça que Juliano mesmo ajudou a lixar. E o mais importante, estava cheio. Não de fantasmas nem de promessas vazias, mas de vizinhos, de voluntários e das famílias que agora tinham um lugar seguro para chegar. Mãe, digo, diretora, Juliano se aproximou de nós, limpando as mãos em um pano. Os fornecedores da verdura chegaram. Revisei as caixas. Os tomates estão vermelhos e firmes. Nada de segundas qualidades. Eu os devolvi na semana passada porque queriam nos enganar, mas hoje trouxeram o melhor. Bem feito. Assente, mantendo a formalidade do trabalho. Que passem direto para a câmara fria. Juliano assentiu e estava prestes a sair quando Lorenzo levantou uma mão. Espere um momento, Juliano. Meu filho parou. Ele sabia que dia era. Sabia que hoje vencia o prazo de sua sentença. Tirou o boné e baixou a vista esperando o veredito. Houve um silêncio tenso, apenas quebrado pelo ruído das risadas das crianças que já corriam pelo pátio novo. A auditoria da sua gestão anterior foi encerrada há 1 mês, disse Lorenzo com voz séria. Os advogados conseguiram evitar a ação penal porque você devolveu até o último centavo das comissões irregulares vendendo seu carro esportivo e seus relógios. Isso depõe a seu favor. Juliano assentiu, engolindo em seco. Obrigado, arquiteto. Foi o correto. Seu período de experiência sob a supervisão de Dona Amparo foi concluído hoje, continuou Lorenzo. Você tem 2 opções. A primeira, recuperar seu posto nos escritórios corporativos. Ar-condicionado, secretária, salário de executivo júnior e a oportunidade de subir de novo no mundo dos arranha-céus. Carla certamente ficaria feliz se você voltasse a ser um homem de status. Ao ouvir o nome de Carla, Juliano fez uma careta. Havia 4 meses que ela o tinha deixado, alegando que não podia ficar com um pedreiro, embora ele fosse apenas assistente de obra. Ela foi embora com um advogado de divórcios que tinha um conversível vermelho. Juliano sentiu dor por 1 semana. Depois, acho que sentiu o mesmo alívio que se sente ao tirar sapatos apertados. E a segunda opção? Perguntou Juliano, levantando a vista. Ficar aqui na divisão de projetos sociais. O salário é a metade do que você ganharia no corporativo. O trabalho é sujo, cansativo e muitas vezes ingrato. Mas você está construindo coisas que as pessoas precisam de verdade, sob a mentoria da melhor consultora que já conheci. Olhei para meu filho. 6 meses atrás, ele nem sequer teria hesitado em correr para o ar-condicionado. Mas o homem que tinha na minha frente tinha calos nas mãos e, pela primeira vez, brilho nos olhos. Juliano olhou o edifício renovado. Viu seu Matias chorando de alegria enquanto pendurava a placa de Sejam Bem-vindos. Viu Sofia, minha neta, que tinha vindo ajudar a servir as mesas e que agora olhava o pai com uma admiração que nunca teve quando ele só lhe dava cartões de crédito. Eu fico, disse Juliano firme e sem titubear. Eu fico aqui. Na Torre de Cristal eu sou substituível. Aqui,
Aqui eu sinto que meus alicerces estão firmando bem. Além disso, ainda me falta aprender muito com a chefe. Ele piscou para mim, para sua mãe. Já não havia desprezo. Havia cumplicidade. Lorenzo sorriu e apertou sua mão de homem para homem. Bem-vindo oficialmente à equipe, gerente de campo. Agora vá se lavar, que em meia hora servimos a comida, e não quero que assuste os convidados com esse cheiro de suor. Juliano soltou uma gargalhada e correu em direção aos banheiros. Vê-lo rir assim com tanta liberdade foi o meu melhor pagamento. A inauguração foi uma festa, mas não como a daquele dia desastroso. Aqui não havia 80 cadeiras vazias. Havia 200 cadeiras ocupadas e gente de pé. Havia música de sanfona, forró, havia crianças estourando balões de festa e havia comida, muita comida. Mas desta vez eu não cozinhei sozinha. Havia organizado um ateliê com as mulheres do abrigo. Elas prepararam o arroz, o feijão e os molhos sob minha direção. Eu só me encarreguei da feijoada, minha receita secreta, porque há coisas que a gente ainda guarda com carinho. Ver Sofia sentada ao lado do pai comendo um bolinho de feijoada e rindo enquanto ele lhe contava como tinha caído um saco de cal em cima dele me encheu a alma. Juliano já não tinha o carro do ano nem a esposa troféu, mas tinha o respeito da filha e a paz da sua consciência. Sentei-me por um momento em um banco afastado, observando o burburinho. Lorenzo sentou-se ao meu lado, oferecendo-me um copo de refresco de guaraná. A senhora conseguiu, Amparo, disse. Não apenas levantou o edifício, levantou a família. Os edifícios são fáceis, Dom Lorenzo. Tem plantas, as famílias não. Essas se constroem com muito esforço e com muita paciência, sabe? Lorenzo olhou para o horizonte, onde o sol começava a cair sobre os telhados humildes do bairro. Me ofereceram projetos em Dubai, em Nova York, em Paris, mas este refeitório com cheiro de feijoada é a obra mais importante que assinei em anos. E tudo graças ao fato de que um dia a senhora resolveu não jogar a comida no lixo. Comida nunca se joga fora, respondi alisando minha saia. E as pessoas também não, mesmo que às vezes pareça que já não servem. A noite caiu suave sobre o bairro. As luzes do centro comunitário brilhavam como um farol no meio das ruas escuras. Dei-me conta de que minha vida havia mudado para sempre. Aos 68 anos, quando o mundo me dizia que já era hora de me aposentar para fazer crochê em um canto, eu havia encontrado minha verdadeira vocação. Não era só cozinhar, era nutrir. Nutrir estômagos vazios, nutrir almas quebradas e nutrir a dignidade daqueles que haviam sido esquecidos. Juliano se aproximou de nós com Sofia pelo braço. Vó, disse Sofia me dando um beijo na bochecha. Pai diz que amanhã começam com o projeto da praça pública. Diz que precisa que você o ensine a negociar com as feirantes. Ui, meu filho! Eu ri me pondo de pé. Essas são as negociadoras mais duras do mundo. Você vai suar mais do que carregando cimento. Mas não se preocupe, eu te ensino. Caminhamos os 4 em direção à saída. Atrás ficava o barulho dos pratos sendo recolhidos e a promessa de um amanhã cheio de trabalho. Eu não tinha milhões no banco, nem precisava. Eu tinha minhas mãos, meu tempero e a certeza absoluta de que nunca mais haveria uma cadeira vazia na minha mesa. Meu filho quis me aposentar antes da hora. Quis me fazer acreditar que minha época havia passado. Pobre. Não sabia que mulheres como eu são como cachaça envelhecida ou um bom feijão. Quanto mais tempo passa, mais forte e profundo fica o sabor. A vida não acaba quando você tem cabelos brancos. A vida começa quando você deixa de pedir permissão para ser quem você é.